Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje quero-vos apresentar 4 bandas desenhadas que eu gostava de ver reeditadas pela editora Devir. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos de banda desenhada. Tal como eu disse aqui na intro, quero-vos apresentar aqui 4 bandas desenhadas da DC Comics que eu gostava de ver reeditadas pela Devir. Eu vou apresentar aqui obras, naturalmente, então, que já foram publicadas no nosso mercado, mas que, por uma razão ou por outra, eu gostava de ver reeditadas. Eu acho que é importante haver este tipo de reedições, porque muitos destes materiais já foram lançados há cerca de 20 anos, o que é muito tempo, e desde aí não voltaram a ter novas edições, e seria interessante, até para os novos leitores, ter novas versões desses livros. E para começar, tenho aqui o Batman, o Longo Halloween, volume 1 e o volume 2. Esta obra só teve uma edição aqui em Portugal, neste caso pela editora Levoar, na coleção Batman 75 anos. Isto é uma obra que conta com o argumento do Jeff Loeb e com a arte do Tim Sale. Para os fãs de Batman, eu acho que esta é uma história imperdível, que tem aqui uma arte belíssima por parte do Jeff Loeb. E qual é que é aqui a grande questão desta história? Ela passa-se mais ou menos ali entre o segundo e o terceiro ano da atividade do Batman. Eu acho que, como uma história a se ler a seguir ao Batman ano 1, ela encaixa-se ali muito bem. E qual é que é aqui a grande trama à volta disto? Basicamente surge um assassino, que é o Feriado, que, tal como o seu nome diz, ele comete os seus assassinatos em datas festivas, e isso leva aqui a que haja um team-up entre 3 personagens importantíssimos: o Batman, o comissário James Gordon e o procurador Harvey Dent. Esta história também serve como uma história de origem do Two Faces, do Duas Caras, como é que o Harvey Dent se torna o Two Faces. E é uma história que é muito focada aqui no Batman detetive, tem aqui um ar muito no ar, e eu particularmente adoro esta história. Ela tem um plot twist fantástico. E além disso, também marca aqui um salto entre o Batman ano 1, em que vemos os criminosos de Gotham, são os criminosos mafiosos, são as famílias, as grandes famílias do crime, e vemos esta transição para os criminosos freak, e aqui vamos ver o Joker, vamos ver a criação do Two Faces, vamos ter o Homem Calendário, vamos ter também a Catwoman, ou seja, toda uma galeria de vilões que olha para o Batman e inspira-se nele, e então vestem as suas fatiotas. É uma história que eu acho que tem um argumento muito bom do Jeff Loeb e do Tim Sale. A arte, então, é de cair o queixo. Um dos trabalhos gráficos mais bonitos que eu vi aqui ser feitos no Batman. E essa relação Batman, Jim Gordon e Harvey Dent é muito boa. E também tem aqui um cheirinho da relação entre o Bruce Wayne e a Selina Kyle. Porque é que eu acho que esta obra poderia ser ou deveria ser reeditada aqui em Portugal? Em primeiro lugar, porque ela já está fora de catálogo, e essa é a primeira e principal razão. Acho que um clássico destes deveria estar nas livrarias. Em segundo lugar, porque seria interessante lançar uma edição integral. Eu sei que seria um livro grande, mas acho que esta história merecia um lançamento integral. E finalmente, eu acho que lançando ou relançando estes volumes, este volume, seria interessante lançar a sua sequência, que é o Dark Victory, que nunca foi publicado aqui em Portugal, e aumentar aqui, digamos, as histórias publicadas desta dupla do Tim Sale e do Jeff Loeb, que tem obras fantásticas, como por exemplo aqui a Trilogia das Cores. Tenho aqui o meu álbum favorito, o Demolidor Amarelo, que foi publicado curiosamente pela Devir. E depois há aqui outra questão, que é esta coleção do Batman 75 anos. Ela é uma coleção que tem talvez o melhor line-up
a nível de qualidade de história, mas o papel que eles utilizam é um papel baço, em que as cores elas perdem bastante a força. E eu vou fazer aqui uma comparação, por exemplo, entre o Batman Ano 1, a edição que saiu nesta coleção, e a edição que foi depois reeditada pela Lavoie, passada alguns anos, e vocês podem ver aqui por estas imagens que o papel brilhante e o papel base têm uma diferença muito grande nas cores. E eu acho que é uma das críticas que eu tenho aqui em relação a esta qualidade, a esta coleção, aliás, que tem histórias muito boas, mas por ter um papel que não é assim de muita boa qualidade, as obras perdem. E então uma edição integral do Long Halloween com papel brilhante seria absolutamente fantástico. Quero passar agora para a segunda história, e agora vou ser muito polémico, mas eu gostava de ver reeditado o Batman Silêncio, que também conta com argumento do Jeff Loeb, mas agora conta com a arte do Jim Lee. Isto originalmente foi publicado pela Devir, aqui no início dos anos 2000, em 7 capítulos. Tem aqui o primeiro, o segundo, isto é uma mega série da DC, o terceiro capítulo, o quarto capítulo e o quinto capítulo. Desculpem, são 5 volumes publicados aqui, que basicamente vai contar a história de origem de um novo vilão, que é o Silêncio, que dá nome à série, e que eu acho que a história, no que diz respeito ao argumento, não é nada de especial. Na verdade é até bastante genérica, bastante fácil de descobrir aqui o mistério de quem é este Silêncio, um personagem que eu acho que é muito bom, o personagem, mas que ele foi melhor aproveitado noutras histórias do que nesta de origem. Mas porque é que eu acho que esta história deveria ser reeditada? Em primeiro lugar, porque foi publicada aqui nestas revistas, e também seria interessante lançar uma edição integral em capa dura a reunir esta mega série da DC. Em segundo lugar, porque eu acho que tem uma arte belíssima do Jim Lee, e eu acho que este é aqui o grande foco desta história. Aliás, muitos dos Batmans que são apresentados em merchandising utilizam o Batman do Jim Lee, porque ele tem um traço muito reconhecível e uma arte que eu gosto bastante. E nesse sentido também é uma história que, para quem quer começar a ler Batman e que provavelmente se vai deslumbrar pela arte, vai querer consumir algo como isto. E depois eu acho que, apesar do argumento ele ser um bocadinho fraco, ele tem sem dúvida momentos icónicos. Eu acho que isto é uma fase que tem mega evento atrás de... Não é bem mega evento, mas eventos grandes. Temos o Batman contra o Killer Croc, temos o Batman contra o Super-Homem, depois temos o Batman contra o Joker. O Jeff Loeb, ele aqui basicamente pega na galeria de vilões e de aliados do Batman e coloca todos ali na história. E eu acho que isso é bom, principalmente para quem quer começar a ler banda desenhada e para quem nunca leu Batman, tem logo aqui um contacto com vários personagens do universo do Homem-Morcego, e acho que seria interessante. Acho que é uma boa história para começar a ler Batman, apesar de não ser a melhor, sem dúvida, mas é uma espécie de guilty pleasure que eu tenho, este Batman Silêncio, e eu gostava mesmo de ver isto publicado. Se a Devir tiver interesse, fica aqui a recomendação. Eu tenho a certeza de que isto iria vender, porque é uma mega fase. Toda a malta conhece o Batman Silêncio. E há aqui uma curiosidade, porque tanto o Batman Silêncio como o Batman The Long Halloween tiveram, digamos, lançamentos para filmes de animação. Ou seja, acredito que também muita gente que viu esses filmes se possa interessar pelas bandas desenhadas, e seria interessante se elas estivessem disponíveis aqui em Portugal.
Em terceiro lugar, quero colocar outro material também lançado aqui pela Devir, que é este Liga da Justiça Torre de Babel, que também tem um filme de animação. E aqui eu acho que esta história é muito interessante, porque ela traz aqui um dilema moral, que é os planos de contingência que o Batman tem se caso algum dos elementos da Liga da Justiça se virasse, digamos, para o lado do mal e se tornasse um inimigo. Isto levanta aqui sérias questões de ética e de moral relativamente ao Batman, mas obviamente que é, digamos, uma coisa que está muito em linha com o personagem do Batman e na altura a malta falou muito desta história. É uma história curtinha. Eu acho que isto publica aqui os números 43 e 44 da revista JLA, nesta primeira parte, e depois aqui reúne os números 45 e 46, ou seja, uma história em 4 números que conta com argumento do Mark Waid e com ilustrações do Howard Porter, que eles trabalharam. O Howard Porter, ele trabalha com o Grant Morrison. Basicamente o Grant Morrison começa esta fase da JLA, desta revista, com aquele arco Nova Ordem Mundial, que até foi publicado aqui pela Levoir. E eu acho que seria interessante a Devir pegar nessa série, lançar a parte do Grant Morrison, que contém algumas histórias aí pelo meio do Mark Waid, e depois também lançar este volume, este arco, porque ele é muito interessante. Tem aqui uma fase ou uma constituição da Liga da Justiça bastante interessante, com personagens como o Caçador de Marte, o Aquaman, o Homem Elástico, obviamente a Trindade, o Batman, a Mulher Maravilha e o Super-Homem. E eu gosto aqui da arte do Howard Porter. É muito anos 90, mas eu gosto deste traço. E é sem dúvida uma história que merecia aqui um lançamento e uma reedição, porque saiu nestas revistas e uma edição em capa dura acho que assentaria muito bem. E para quem quer ler banda desenhada e ler Liga da Justiça, também seria interessante, até para diversificar um pouco os lançamentos de DC aqui em Portugal. Só quero fazer aqui uma pequena nota para esta capa incrível, que eu acho que ela consegue resumir muito bem a essência desta história. E aqui levanta a grande questão, que é se o Batman será um vilão ou um aliado da Liga da Justiça. E para finalizar, tenho aqui mais um clássico que já foi reeditado há muitos anos, que é uma obra também do Mark Waid, mas agora com arte incrível do Alex Ross, que é o Kingdom Come, que saiu aqui em Portugal pela Vitamina BD em 4 partes. Temos aqui a primeira. Isto faz parte do selo Elseworlds da DCA, e até tem review aqui no canal, se vocês tiverem interesse. Uma das primeiras histórias que eu fiz review no canal, e que, mais uma vez, seria interessante compilar tudo isto numa edição integral. E depois, obviamente, isto foi lançado em 2004, ou seja, edições já bastante antigas. Eu gosto deste formato grande. Acho que ele beneficia, aliás, a arte do Alex Ross beneficia muito aqui deste formato meio que franco-belga, este formato grande. E aqui qual é que é a história? Em primeiro lugar, eu acho que é bom para começar a ler banda desenhada, porque é uma história Elseworlds, ou seja, que não tem ligação ao universo. Desse é um universo à parte. Podem ver aqui a grandiosidade da arte do Alex Ross. Ele desenha os personagens da DC como autênticas divindades. E ele apresenta aqui versões mais velhas dos personagens clássicos da DC. E há aqui um grande dilema, que é o surgimento de uma nova geração de heróis que é mais violenta e irresponsável, que quer substituir os clássicos e que causa basicamente o caos na cidade. E isso leva a que, digamos, personagens que já estavam na Reforma, como o Super-Homem,
e o Batman se tenham de juntar novamente para basicamente colocar alguma ordem nesta nova geração de heróis. Há aqui também, obviamente, um plano por trás de um vilão que eu não quero estar a contar, mas sem dúvida que é um clássico da DC Comics que eu gostava muito de ver publicado. E depois também tenho aqui um embate incrível entre o Super-Homem e o Shazam. Podem ver aqui nesta arte incrível. Seria interessante então lançar esta obra. É uma obra que é fácil de reeditar porque não tem ligação a outras histórias e eu não tenho dúvidas que seria, digamos, também um sucesso magnífico de vendas. E são estas as minhas indicações aqui para reedições de material desse ano. Digam aí nos comentários se vocês já leram estas obras, se gostavam de ver reeditado. Se não gostavam, acredito que ali o Batman Silêncio muita gente não acha necessário reeditar, mas digam aí nos comentários qual é que é a vossa opinião. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, passar nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok para estarem a par das novidades. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.